E hoje seguimos por aqui falando de boas empresas, falando um pouco do cenário, algumas ações para oportunidade. A bolsa esteve bem otimista aí nos últimos dias, né? Pelo menos até essa última segunda-feira, mas apesar da queda ainda se mantendo acima aí dos 110 mil pontos, nesse momento perto aí dos 111 mil. Será que esse é o momento de comprar mais ou é momento de realizar alguns lucros? Muita gente tem me perguntado isso. A minha opinião, respondendo aí a essa pergunta, eu acho que se você é aquele investidor que investe em ações de crescimento, né, você tem na sua carteira ações de crescimento e elas deram aí uma esticada com essa subida da bolsa, talvez valha a pena você realizar alguns lucros, né, fazer um rebalanceamento aí na sua carteira, sempre priorizando as boas empresas, né, alocando esse capital nas empresas que vão te gerar renda passiva, né, que vão te pagar dividendos. Não é girar posições dentro da carteira, mas sim priorizar posições. É diferente, né? E principalmente caixa, né? Você tem que ter caixa disponível nesse momento, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente. E uma outra questão que eu tenho recebido bastante é o porquê que a bolsa tem subido tanto aí nesses últimos dias. E será que esse movimento de alta vai continuar? Isso não tem como a gente saber, obviamente, mas o que sinaliza para nós que tem acontecido e que pode continuar acontecendo é o mercado estar precificando a redução da inflação que vem sendo observada aí nos últimos dias. O próprio Banco Central divulgou aí no seu último Boletim Focus uma estimativa de redução para a inflação em 2023 e isso naturalmente anima os mercados, mesmo que seja apenas uma previsão. O mercado antecipa esse movimento. Mas ainda tocando no ponto, se a bolsa vai ainda continuar subindo ou se ela vai continuar caindo daqui para frente, é uma questão que, acredito eu, vai depender muito mais até do que não só dos juros aqui no Brasil, mas principalmente lá nos Estados Unidos, onde os juros estão subindo agora. Os dados econômicos de inflação dos Estados Unidos que devem definir esse rumo, né? Se o Banco Central de lá vai ou não vai continuar apertando ou se vai afrouxar os juros. Já em relação às empresas, agora começando a falar delas, as empresas beneficiadas aqui no Brasil pela redução da inflação, eu destaco o varejo. E eu tenho recebido muitas perguntas sobre o Magalu. Muitos investidores chegando agora perguntando se vale ou não vale a pena comprar as ações de Magazine Luiza. Essa, inclusive, né, é uma boa pergunta. E o engraçado é que, há um tempo atrás, quando estava 18, 20 reais, né, era a melhor empresa da bolsa. E aí, quando começou a cair, bateu nos 2 reais, virou a pior empresa, ninguém queria. E agora que voltou a subir, parece que a empresa voltou a ser boa. Será que é isso? Isso faz algum sentido para você? É óbvio que não, e fato que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Esse cenário de inflação baixa por aqui, por mais que ele ainda não esteja dado no balanço das empresas, o mercado ele precifica, ele antecipa esse movimento, mesmo que ele não enxergue isso nos balanços ainda, até porque nem foram divulgados. Além disso, nós temos também os programas sociais do governo, que de certa forma tem distribuído dinheiro, tem distribuído renda, né? Por mais que possa ser um mecanismo que gera mais inflação lá no futuro, mesmo assim é um ponto que ajuda o varejo no curto prazo, no momentâneo o varejo responde positivamente. É um outro ponto aí que tem impulsionado talvez as ações do Magalu. E tem ainda uma outra questão que tem aparecido aí em alguns relatórios de analistas que apontam a Copa do Mundo como um catalisador aí para ações de determinados segmentos, dentre eles o varejo, por consequência de aumento de vendas, né? A gente tem aí um possível aumento de TVs, de celulares, de artigos esportivos, ou seja, são vários setores, principalmente o varejo, que podem ser beneficiados aí desse evento. E o Magalu, como tem uma posição de liderança aqui no Brasil, é um dos que tendem a se beneficiar mais desse possível aumento de vendas, digamos assim. E ainda sobre o Magalu, vocês lembram do carnezinho gostoso? Aquele que virou notícia há poucos dias atrás? Pois é, talvez é o ponto de atenção. Por que isso?
porque simplesmente esse carnezinho ele não é de fato tão gostoso assim, porque ele coloca os produtos bem mais caro e isso naturalmente coloca a empresa sobre risco de inadimplência. O mercado odeia inadimplência, o mercado foge de empresas que têm risco de inadimplência. E essa é uma questão importante, é um ponto de atenção aí no Magalu, porque nós ainda vamos ver lá na frente, nos próximos balanços, se esse carnezinho surtiu efeito positivo ou se ele pode trazer inadimplência mais severa lá na frente. É isso então, acredito eu, que vai nos dar a resposta aí sobre o Magalu, mas isso vai ser nos próximos balanços, vai ser nos próximos números aí que a empresa divulgar. E agora, falando um pouquinho aí de ações baratas, enquanto a gente estava vendo aí até ontem, né, a bolsa subindo, muitas ações em alta, né, entregando ganhos aí para os investidores, nós temos algumas ações que estão de lado, né, esquecidas aí pelo mercado. E uma delas é a Usiminas, na minha opinião. Enquanto o mercado vinha subindo, as ações da Usiminas vinham na direção contrária, em queda, acumulando aí mais de 40% de desvalorização nos últimos meses. O mercado vem precificando a redução dos lucros da empresa por consequência de alguns fatores, como por exemplo, fatos anunciados há meses atrás sobre as reformas no alto forno e principalmente nos últimos dias, onde a empresa teve que elevar aí as projeções de despesas com essas reformas e reparos emergenciais. O mercado não gostou da notícia e vem desde então penalizando fortemente as ações da Usiminas e por isso eu acredito que é uma empresa para a gente poder ficar de olho a partir de agora, porque nesses casos o mercado geralmente ele tende a exagerar um pouco. A gente está falando de uma empresa que tem balanços bem sólidos, uma alavancagem muito baixa, né? E mesmo aumentando aí essas despesas, olhando aí para o caixa, provavelmente ela não vai ter aperto financeiro no curto prazo, provavelmente, o que não justifica essa desvalorização brusca aí das ações, no meu entendimento. Mas, obviamente, né, a gente tem que entender que esse aumento de despesa vai sim, né, impactar nos lucros da empresa e vai sim impactar provavelmente nos dividendos. Já em relação à oportunidade do investimento, principalmente você que talvez já é investidor da empresa e talvez está preocupado, é uma empresa que hoje está negociando muito barato em bolsa e com essa alta aí nos mercados ficou mais barato ainda, né? As ações preferenciais classe A negociando aí a um PL de 1,7 vezes e um preço sobre valor patrimonial de 0,44. Ou seja, né, em teoria você recuperaria o seu investimento em menos de 2 anos, olhando aí para o indicador PL, baseado aí no lucro por ação, e o preço sobre valor patrimonial indicando aí que o mercado está pagando quase 60% menos do que vale o patrimônio da empresa. Pode sim ser um exagero do mercado e para você que é investidor, que tem paciência, que está olhando o longo prazo, pode ser sim uma oportunidade de investimento, tendo em vista que as cotações não estão seguindo os lucros da empresa e é como eu sempre gosto de frisar, atenção às margens de lucro do negócio, margem líquida, margem EBITDA e também o caixa da empresa. E nesses pontos, como nós já trouxemos em vídeos passados, a Usiminas segue muito bem. E agora, falando aí também um pouquinho sobre os bancos. Eles também seguem baratos, na minha opinião, não é nenhuma novidade aqui. E eu cito aqui o Banco do Brasil como principal nome aí no setor, todo mundo de olho nas ações, esperando uma correção mais forte para fazer mais aportes. A expectativa de mais um trimestre de continuidade dos lucros do Banco do Brasil e mais anúncios de dividendos aí para o acionista. Mesmo com essa alta aí das ações, os múltiplos do banco ainda seguem baratos, negociando com um PL perto aí de 5 vezes e um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Continua então sendo um dos principais nomes do setor. E um outro banco também muito interessante, na minha opinião, é o Banrisul, também deu uma recuperada importante nas cotações aí nos últimos meses. O mercado voltando a acreditar depois dos últimos resultados não tão animadores assim. E o grande atrativo aqui no Banrisul, na minha opinião, também são os dividendos e o desconto aí que as ações estão negociando nesse momento.
com um PL próximo aí de 5 vezes, um preço sobre valor patrimonial bem abaixo de 1, está muito descontado, né? Só precisa melhorar aí a lucratividade. E no geral, aí, em relação aos bancos, todos eles estão com boas perspectivas, todos eles estão, em sua maioria, descontados, né? O que oferece oportunidade de investimento, não só pensando em dividendos, mas pensando também em valorizações nas cotações para quem investe olhando aí o médio e o longo prazo. E agora, voltando novamente aqui para o segmento do varejo e falando aí de ações para oportunidade, eu vejo talvez o Grupo Mateus como uma opção interessante. É uma empresa que vem se destacando muito lá na região Nordeste, vem ampliando o seu faturamento e entregando crescimento não só de receita, mas também em abrangência geográfica na região. É uma barreira de entrada forte aí contra outros competidores mais concentrados aqui na região Sul e Sudeste. E com isso, na minha opinião, é mais uma empresa para a gente ficar de olho, para a gente seguir os estudos, porque em se falando de diminuição da inflação, programas do governo para a distribuição de renda, juros baixos, né, que podem vir em 2023, e o fato da empresa não ter um concorrente direto na região, tudo isso aliado dentro de um cenário positivo, a empresa pode sim continuar o seu crescimento. Bom, mas agora, voltando aqui para o assunto inflação, que é um tema importante daqui para frente, é possível que nós possamos passar por um período de correção nos mercados. Inclusive, hoje, né, no momento que eu gravo esse vídeo, a Bolsa já deu esses sinais, abriu em forte queda, várias ações caindo, repercutindo os dados de inflação dos Estados Unidos que vieram acima das expectativas. Vamos seguir acompanhando se os juros vão subir por lá. Voltando aqui para o Brasil, nós temos eleições vindo aí. E muita gente mesmo me pergunta sobre isso. Quem é o melhor para o mercado? Lula ou Bolsonaro? Será que o pior ainda está por vir no nosso mercado, tendo em vista o pré e pós-eleições? Me fala aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. E respondendo às perguntas, eu pessoalmente falando a minha opinião sobre esse assunto, no caso dos dois principais candidatos, né? Eu acho que no caso de Bolsonaro reeleito, nós vamos ter aí as estatais, nós vamos ter aí os bancos principalmente, né, trabalhando com menos pressão no caso de regulamentação, né, no sentido aí de intervenção, colocando também as estatais principalmente. E com isso, né, as privatizações elas devem continuar na pauta. As reformas são coisas que o mercado gosta, desde que seja feito de forma responsável. E olhando para esse cenário, poderemos sim ter oportunidades, tendo em vista, né, que isso pode abrir possibilidades de mais investimentos. E olhando de um outro lado, com o cenário Lula eleito, é muito provável, né, que o novo governo ele vá engavetar alguns processos de privatização. Muito provavelmente ele vai usar estatais, principalmente os bancos, né, no caso Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para poder fomentar o crédito. Num primeiro momento o mercado pode achar perigoso, pode ficar com medo por causa do que aconteceu no passado, mas se for feito também de forma responsável, pode sim trazer investimentos, principalmente para setores muito decisivos na nossa economia, como agronegócio, educação, construção civil, varejo, setores que dependem de crédito e consumo. Então eu não acho que vá ter um presidente que vá ser bom para o mercado como um todo. E nem é isso que a gente como investidor tem que ficar buscando. E eu vou continuar por aqui seguindo os estudos, seguindo os investimentos, inclusive amanhã, né, se a bolsa continuar nesse movimento de queda, eu vou fazer mais aportes para a carteira do canal e de repente eu trago a atualização para vocês aqui nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço, bons estudos e até a próxima.